queridos hermanos y hermanas, mis amigos, minhas amigas, bendiciones a todos. Sean todos muy bienvenidos a este nuestro encuentro con la palabra de Dios. Una vez más aquí por este canal, palabra sencilla y pura, en el cual invito desde ahora, si aún no estás suscrito, que pueda suscribirte, que pueda hacer parte de este trabajo lindo para a glória de Cristo Jesús. Amém? Queira também compartilhar com sus redes sociais, a tus amigos. E não quer perder nenhum vídeo? Bueno, clica aí na campanita e será notificado sempre, ok? Amém. Glórias a Deus. Vamos hoje para mais uma reflexão bíblica para nuestro culto hogareño en este período de cuarentena. Bueno, por lo menos aquí en Santiago, en Chile, estamos aún con los templos cerrados y nos reunimos en los hogares, cada familia en su casa, cultuando y adorando a Dios. Este mensaje llega en tu casa, en tu hogar, en tu familia, para que pueda hacer de tu culto hogareño lo mejor posible para la gloria de Cristo. Que este mensaje pueda tocar en tu vida, en tu corazón. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, de extremada relevancia, tan grande, que de esto depende, queridos, depende nuestra vida eterna, nuestra felicidad. Bueno, Jesucristo es nuestro Salvador, el que murió por nosotros, derramó su sangre para perdonarnos pecados, limpiarnos de nuestras injusticias, para transformar nuestras vidas de esclavos en personas libres, de personas perdidas en personas salvadas, de enemigos de Dios en hijos de Dios. Pero Jesús nos dejó su palabra. Entonces, el tema de este mensaje es una pregunta seguida de una sentencia. ¿Quieres ser feliz? Guarde la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres ser feliz? Guarde la palabra de Dios. Exactamente. ¿Quieres guardar la palabra, pastor? Voy a ponerla en mi mochila, en mi cajón. No. Practique, obedezca, viva de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres ser feliz? Guarde la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Bueno, vamos a la lectura bíblica. Quiera buscar en tu Biblia Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11. Versículo 27 y 28. Solamente estos dos en este momento. Dinos así la palabra del Señor Jesucristo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Aleluyas. Gloria a Jesús. Queridos, esta palabra, ella ha sido agua divisoria entre pensamentos teológicos distintos. Algunos utiliza esta palavra para menospreciar a Maria, Madre de Jesus, e é um horror, é um equívoco muito grande. Em nenhum momento aqui Jesus está depreciando o honor
lo bienaventurada que fue María por ser la mujer que generó en su ventre a Jesucristo segundo el poder del Altísimo. Em nenhum momento Jesus está desmerecendo, disminuyendo o valor desta tremenda mulher de fé, obediente e por lo tanto bienaventurada, como disse Deus a ela. Pero Jesus, queridos, está sempre pendente. A cada instante Jesus se deparava com uma situação nova e tinha que dar uma resposta, tinha que aproveitar a oportunidade para transmitir uma ensinança importante. E aqui surgiu uma nova oportunidade. Jesus está falando à multitud, Jesus está anunciando a eles o mensagem bueno. E em meio desta gente toda, uma mulher entusiasmada, emocionada, ela alça sua voz. E a voz desta mulher salta por encima de toda a voz da multitud. E ela grita em alto e em bom tono. E disse: bienaventurado el ventre que te trajo e los senos que mamaste. Óbvio que esta mulher não está mal intencionada. Esta mulher não está dizendo nenhuma tonteira. Ela não está dizendo nenhuma coisa tonta, nenhuma coisa sem valor. Não é isto. Jesus, queridos, como sempre, escuchou, oyó esta mulher, pero ele põe aqui as coisas em el devido lugar. Jesus vai poner los puntos en las IES de acuerdo. No puede en el alfabeto. Aquí en español, por ejemplo, la Z ser antes de la A, ¿ok? No puede. El omega venir antes del alfa. Queridos, todo tiene orden. ¿Es bienaventurado el ventre que generó Jesús? Obvio que es. Mucho. El seno en el cual Jesús mamó, obvio. Claro que en nuestros días, mirando hacia atrás, mirando la historia, y vimos que María fue una mujer muy bienaventurada por esto, pero ¿será que havia alguma outra que aceitaria esta tremenda missão, desafiadora e terrível missão? Quizás sim, haveria, pero não muitas. Pero também não foi sencillo, foi duro. Pero Deus disse que ela é bem-aventurada. Pero aqui, queridos, Jesus vai pôr as coisas em el devido lugar. Jesus disse: antes, preste muita atenção en este detalle. Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Entendió? Jesús no puede permitir que la forma sea más importante que la esencia. La forma es importante, pero la esencia es el principal. Voy a contar, voy a mostrar algo. Es como un frasco de aceite. El frasco es importante, pero el aceite, el contenido dentro de este frasco es más importante. ¿Por qué tú vas al mercado y tú compras una botella? Tú compras 1 litro, un frasco, un galón de aceite. ¿Es por el galón que tú compras o por el aceite que está dentro del galón? Tú vas al mercado y compras un paquete de arroz. Tú compras el paquete de arroz a causa del paquete o del arroz.
Entonces la forma es importante, el paquete es importante, mucho importante, necesario, sí, mucho necesario. Tiene su valor, tiene, y no es poco, tiene mucho valor, pero lo que importa es más importante, es el contenido. Jesús va a poner las cosas en orden aquí, queridos. Estas personas no tienen mala intención de invertir, de propósito invertir los valores, pero les falta la orientación. Y Jesús la hace en este momento. Jesús dice, antes, Ele não dice, não, tu está equivocada, não és bem-aventurada, o ventre e os senos que me amamentou. Não, Ele não disse isto, Ele disse que antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e las guardam. Então, queridos, Jesús está poniendo com urgência o que é mais urgente. Jesucristo pone como mais importante o que é mais importante. Ele não vine ao mundo por meio de um ser humano. Ele não foi introduzido em ventre de Maria para que o pueblo pudera venerá-la e exaltá-la. Ele vino porque, queridos, ele tinha que ser um ser humano como nós outros, pero sem jamais deixar de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, 100% Deus, pero tinha que ser 100% humano. Por isso tuvo que ser generado em um ventre, como qualquer outro ser humano. Ele é generado, cresce, se forma e depois vem a luz da vida neste mundo. Jesus passou por este processo com uma diferença muito especial, que foi um embaraço virginal. Bueno, não é este o propósito do mensagem e por isso não vou entrar nestes detalhes todos. Pero Jesus tem que deixar muito claro, queridos, que mais importante é Ele e sua palavra. Como dijo em el Evangelho de Juan, em el capítulo 1, em el qual nos muestra que Jesucristo, el verbo de Deus, a palavra encarnada entre nós outros, queridos. E Juan inicia su evangelho, empieza o evangelho assim, em los 3 primeiros versículos de Juan capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, e versículo 4 ele diz assim: em el princípio era el verbo, e el verbo era com Deus. Está falando de Jesus. E el verbo era Deus. Este era em el princípio com Deus. Todas as coisas por Ele foram hechas, e sem Ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho. En Ele estava a vida, e a vida era a luz de los hombres. Jesús, a palavra viva, aqui entre nós outros, em carne e hueso, em sangue. Aleluias, queridos. E Jesus, então, pone sua palavra em el centro de las atenções. Não basta a forma, é necessário que su pueblo vive a palavra. É necessário viver a palavra. Que a palavra de Deus, que a palavra de Deus pueda, queridos, ocupar o centro de la vida de nós outros, porque Jesus se manifesta a nós outros por meio de sua palavra. Ele vino presencialmente, volviu ao cielo, nos deixou sua palavra viva, a palavra de redenção, a palavra que nos moldeia, a ferramenta que o Espírito Santo utiliza para nos moldear e nos conduzir em el caminho de luz de la verdade. É a própria palavra de la verdade. Bueno,
Eu quero mostrar para vocês o que o próprio Senhor Jesucristo nos diz em Mateus, em el capítulo 5, e o versículo 17 al 20. Jesus dijo assim, queridos, capítulo 5 de Mateus, verso 17 al 20. Não penseis que he venido para abrogar a lei ou os profetas. Não he venido para abrogar, sino para cumprir. Porque de cierto os digo que hasta que pase o céu e a terra, ni una jota, ni una tilde passará de la lei, hasta que todo se haya cumplido. De maneira que qualquer que quebrante uno de estos mandamentos muito pequenos, e assim ensina a los hombres, muito pequeno será chamado em el reino de los cielos. Mas qualquer que los haga e los ensine, este será chamado grande em el reino de cielos. Porque os digo que se vuestra justiça não for maior que la de los escribas e fariseus, não entrareis em el reino de cielos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Jesus põe aqui sua palavra em el centro, porque Jesus está em el centro. E se Jesus está em el centro de nossa vida, querido, então sua palavra está em el centro de nossas vidas. Se nossa conduta é cristocêntrica, então nossa conduta está basada em la palavra de Deus, em la palavra de Jesucristo. Por isto, ele disse: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem minha palavra e que las guardam, que las praticam, que las cumprem. Jesus está em centro, então a evidência de isto é que sua palavra está em centro. Sua palavra é o caminho por el qual trilhamos, que é Cristo. Sua palavra é a luz que ilumina nossos passos. Sua palavra é, querido, a regra de fé e conduta para nossa vida nesta terra, para a glória de Cristo. Amém? Bueno, Jesucristo nos disse mais em capítulo 15 do Evangelho de Juan. Jesucristo diz assim, queridos, que se nós estivermos em Ele e suas palavras estiverem em nós, disse Jesus, pedireis todo o que quiserdes e vos será hecho. Encontrou aí em tu Bíblia? Bueno, confira, averigue, verifica, mira. Se permaneceis em mim e mis palavras permanecem em vosotros, pedi todo o que quereis e os será hecho. ¿Por quê, queridos? Porque então seremos conduzidos por la palavra, guiados por la palavra, e caminharemos por la palavra, tomaremos decisões de acordo com a palavra de Deus. Hasta nuestras peticiones serán guiadas por la palabra de Dios. Nuestras oraciones, nuestros ruegos estarán de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dijo Jesús, y vos será hecho. ¿Percibe? Por eso dice Jesús, bienaventurados son aquellos que oyen mis palabras y las cumplen, las ponen en práctica. Sí, queridos, entendem, mente, mano, é prática. Sim, queridos. Pero não para por aí. É aqui mesmo o Evangelho de Lucas, em el capítulo 6, em el versículo 46 ao versículo 49, Jesucristo nos dá uma ensinança tremenda, queridos, mas preciosa. Preste atenção no que disse Jesus, utilizando aqui uma vez mais um exemplo, uma parábola de los dos cimientos, e ele disse: ¿por que me chamais Senhor, Senhor, e não hacéis lo que eu digo?
Todo aquele que vem a mim e ouve mis palavras e las hace, os indicarei a quem és semejante. Semejante és al hombre que al edificar una casa, cavou e ahondou e puso el fundamento sobre la roca. E quando vino uma inundação, o rio deu com ímpeto contra aquela casa, pero não la pudo mover, porque estava fundada sobre la roca. Mas el que olhou e não hizo, semejante és al hombre que edificou sua casa sobre la terra sin fundamento, contra la qual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oh, hermanos. Verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Mira. Entonces, es bienaventurado aquele que oye mis palavras e las cumple, disse Jesus. Está entendendo por que Jesus corrigiu aquela mulher? Por que Jesus puso a coisa em devido lugar? Aquela mulher deveria entender, e a multitud que escutou a palavra de aquela mulher, todos deveriam entender que há muitas coisas que nos tornam bendecidos, bem-aventurados, pero há outra que é maior, que é mais grande, que é essencial, que é a palavra de Deus na prática de nosso viver. É bem-aventurado uma pessoa que encontrou um bom emprego, óbvio, pero mais bem-aventurado é a pessoa que ouve a palavra de Deus e las cumple. É bem-aventurado a pessoa que tem um bom matrimônio, que encontrou uma boa mulher, um bom homem, bom marido, boa esposa. Óbvio que sim, pero muito mais bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus e las cumple. É bem-aventurado a pessoa, queridos, que tem plata para comprar tudo o que quer, para ajudar os necessitados, para bendecir a obra de Deus, para hacer tudo o que seu coração deseja. Isto é ótimo. Quem não quer isto? Sim, pero muito mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e las cumple. Jesus declara isto aqui. Ah, Senhor Deus, você é maravilhoso e nos ensina. Queridos, bem-aventurados são aqueles que são muito bem exitosos em seus estudos, em el colégio, em la universidade, óbvio, que saca boas notas, sim, pero muito mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e las cumprem. E aí, queridos, podemos alargar esta lista de coisas que nos fazem bem-aventurados, pero sempre, 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 muito mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e las cumple y las guarda y las practica. ¿Ok? Bueno, vamos seguir caminando por esta senda que el Espíritu Santo nos preparou para esta hora, para este momento em que reflexionamos em sua palavra, ok? Vamos seguir neste viaje bíblico, como diz em el Salmo de número 19. Salmo, busca aí em tu Bíblia, Salmo de número 19, versículo 7 al 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Mira que precioso texto, que preciosa palavra. Por isso Jesus deixa muito claro que antes que qualquer outra razão, a razão mais grande de ser bem-aventurado é ouvir e praticar a palavra de Deus. Dice, la lei de Jehová es perfeita, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sí.
Los mandamentos de Jehová são rectos que alegram el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Aleluyas. El temor de Jehová es limpio que permanece para sempre. Los juicios de Jehová são verdades todos juntos. Deseables são más que el oro e más que mucho ouro afinado, e dulces más que la miel y que la que destila del paná. Aleluyas. Tu siervo és además amonestado con ellos, en guardá-los hay grande galardón. Aleluyas. Queridos, por esto Jesús deja muy claro: mucho más bienaventurado son aquellos que oyen las palabras de Dios y las guardan, las cumplen, las ponen en práctica. Ser un buen ointe de la palabra de Dios es importante, claro, pero más que esto es poner en práctica, es vivir la palabra. Queridos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 também nos deixa muito aclarado a respeito da palavra de Deus que foi escrita para nós outros desde os antigos tempos. O Senhor tomou providência e não nos deixou solitos, sem direção, sem luz, porque a palavra de Deus, querido, foi escrita para nossa ensinança. E em capítulo 15 de sua carta aos Romanos, verso 4, dijo Pablo: porque as coisas que se escreveram antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos la esperanza. Por isso, Jesus não quer que nos quedemos sem sua palavra. Jesus não quer que seamos cristianos sem Cristo. E não há como ser um cristiano em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo, se a palavra de Cristo não ocupa um lugar central e total em nossa vida, queridos. É necessário que caminemos por el caminho pavimentado por Jesus. Amados amigos, mis hermanos, sí, é necessário trilharmos, caminharmos por el camino el cual Jesús preparou para nós outros quando dijo: eu sou el camino, la verdad e la vida, conforme Juan capítulo 14 versículo 6. Temos que seguir as huellas deixadas por Jesús, los pasos marcados por Jesús, e su palavra, queridos, es los anuncios a margen, a la orilla del camino que nos va mostrando por aqui, por allá, a la derecha, a la izquierda, um passo mais adelante. Assim, a palavra de Deus nos conduce. A palavra de Deus nos mostra como as leis de lo trânsito. Para conduzir um auto é necessário conhecer as leis, queridos, para não causar acidente, ou para não morrer ou não matar. A palavra de Deus é que nos ensina também quando é o momento de acelerar, quando é o momento de diminuir a velocidade, quando é o momento de cambiar a la derecha ou a la esquerda, quando o sinal está rojo ou está verde. A palavra de Deus nos hace conduzir por el camino de Cristo de forma segura, adequada, dentro de sua vontade, dentro de sua lei. Aleluia. Por isso todo já nos foi escrito para nossa ensinança. Foi escrito. Como não ser bem-aventurado aqueles que oyen e guardam a palavra de Deus? Se a palavra de Deus é fuente, queridos, de esperança para nós outros. Aleluia. Muito bem, o apóstolo Pablo mesmo, também escrevendo a Timoteu, em sua segunda carta, meus irmãos, em el capítulo 3, o apóstolo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para
redarguir, nos tira a oreja também, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e inteiramente preparado para toda a buena obra. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, queridos hermanos, pero não é suficiente ouvir a palavra. É necessário ouvir, porque de ouvir a palavra é que nós, queridos, somos llenados de la fé que Jesucristo nos dá. Isto sim, isto é hecho, isto é indiscutível. É necessário ouvir a palavra de Deus, como disse Pablo na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Assim que a fé é por el oír, e el oír por la palavra de Deus. Sim, pero ¿y qué? ¿Y ahora? Bueno, Jesús deja claro: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem e guarda, cumple, põe em prática a palavra de Deus, queridos. Sim. Bueno, como dice el Salmo 119, en el versículo 11, el salmista dice: tu palabra, Senhor, eu guardei, bem guardada em meu coração, para não pecar contra ti. Não basta entrar por aqui e sair por el outro, é necessário guardar e viver por ela para não pecar contra Deus. E em verso 18 do mesmo Salmo 119, verso 18, o salmista dijo: Senhor, desvenda, quita a venda de mis ojos, abra mis ojos, para que eu contemple, para que pueda eu ver las maravillas de su lei. Aleluias. Quem, queridos, não oye e não põe em prática a palavra de Deus vive em oscuridade, pero a palavra de Deus que alumbra os olhos nos hace ver as maravilhas de Deus em sua palavra. Aleluias. Como em verso 105 do mesmo Salmo 119, verso 105, diz a palavra de Deus: Lámpara para mis pés és tu palavra, e luz para mis caminhos. Aleluias. Exatamente. Não basta ouvir. O apóstolo Santiago, queridos, nos diz em el capítulo 1 de sua carta, é uma palavra de tão extremada importância que é muito necessário que tu escute esta palavra, guarde em tu coração e viva esta palavra. O apóstolo Santiago, capítulo 1, de versículo 22 ao 25, nos diz assim: pero sed hacedores de la palavra e não tão solamente oidores, enganando-os a vosotros mesmos. Santiago está valorando o hecho de ouvir a palavra, pero ele disse: não solamente isto, ok? Não vos engane a vosotros mesmos, dizendo: eu escuto a palavra de Deus todos os dias, eu escuto a predicação, eu escuto o devocional, eu leio também a Bíblia, eu vejo os vídeos, os cultos, e que? Apóstolo Santiago está dizendo: isto é todo? Não, não. Isto é importante? Sim, pero é todo? Não. Não sedes solamente oidores, sed hacedores de la palavra e não tão solamente oidores, enganando-vos a vosotros mesmos. Queridos, talvez
nunca en la historia de la iglesia de Cristo en la faz de la tierra el pueblo cristiano se engaña tanto a sí mismo. Porque existen buenos oidores, sí, por toda la faz de la tierra. Millones y millones y millones de cristianos que oyen la palabra, que escuchan la palabra, que leen la palabra, que ven los videos de los cultos, de las palabras. Pero parece que nunca hubo en la faz de la tierra una generación de cristianos tan débil en la práctica de la palabra, tan lejos de la práctica de la palabra. Todos tienen acceso a la Biblia, tienen la Biblia impresa en papel, tienen la Biblia en la celular, en la computadora, muchos tienen la Biblia de memoria, para hablar cientos y miles de versículos bíblicos de memoria en la punta de la lengua. Pero parece que en la práctica estas palabras no están. ¿Por qué, queridos? El apóstolo Santiago já percebia, já dava-se conta de que em seus dias este malo estava crescendo como uma erva daninha. E em nossos dias existem verdadeiras grandes matas de estas ervas que cresceram tanto, que é uma gran Amazônia de oidores de la palavra, pero que tão lejos de praticar las palabras. Sede hacedores de la palabra e não solamente ointes enganando a vosotros mismos, porque se alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque ele se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, mira, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluyas, glorias a Deus. Por isso disse Jesus que antes, bem-aventurados são os que oyen a palavra, os que escutam a palavra e las guardam. Não seja o caso, mis amigos, mis hermanos, que nós estemos enganando a nós mesmos, nos convencendo de que nuestra vida já está perfeita, porque, bueno, eu leio a Bíblia, bueno, eu escuto os devocionales que pastor Alejandro Rojas hace todas as manhãs e, por sinal, vou destacar aqui, excelentes devocionales que este homem de Deus hace com muito carinho, com muito amor. Eu também veio todos os vídeos de predicação que pastor João Batista hace. Então, creio que minha vida já está perfeita. Também veio os vídeos de las classes de escola bíblicas todos os sábados. Bueno, e quando tiene os cultos presenciales, antes de quarentena, não perdia nenhum culto. E quando for ver os cultos, estarei presente e não vou perder nenhum culto. Todo isto é bueno, queridos. Jesus jamais deprecia isto. Eu tampouco poderia ser, pero o que Jesus está querendo aqui é que veamos a coisa em sua essência. Todo isto são formas necessárias, importantes, como o frasco em que ele contém o aceite. Pero de que sirve o frasco se está vazio? De que sirve oír a palavra, ler a palavra, ver vídeo de la palavra e oír de novo e ler outra vez, se nós não lá ponemos em prática, não lá hacemos? É de isto que se trata. Jesus, sabedor desta grande necessidade que temos, queridos,
e que muitas vezes é uma grande falência nossa. Jesucristo, em sua oração, em Juan 17, e versículo também 17, Jesucristo disse assim a seu Padre: santifica-los em tu verdade. Tu palavra és verdade. Santifica-los em tu verdade. Tu palavra és verdade, queridos. Então, não podemos nos enganarmos pensando que a forma é suficiente. A forma é necessária, pero não é essencial. O essencial é, queridos, a essência da palavra de Deus em nós, porque assim, queridos, somos bem-aventurados, pois Cristo vivirá em nós, como Ele já muito bem dijo aqui mesmo em seu Evangelho de Juan, que Juan escreveu, queridos, que se nós lo obedecemos, Ele, Jesucristo, também estará em nós. Bueno, ojalá que hayan todos compreendido este mensaje de hoje. A forma é importante, pero não essencial. Ok? É importante. Não podemos jamais deixar de ouvir a palavra, jamais deixar de ler a Bíblia, jamais deixar de ver os mensajes bíblicos que nos são predicados. Pero esto, queridos, vai deixar de ser útil se nós não praticamos. Ok? Tu não puedes ir ao mercado e trazer o aceite em la mano. Não, necessita de la botella, necessita del galão. Pero al final, se tu traz para casa um galão e o galão está vazio, de que serve? Então é necessário que tu vá ao mercado, compre o galão com aceite dentro e leve a sua casa com o galão lleno de aceite. E use este aceite. É necessário que tu oye a palavra, que tu leia a palavra, que tu medite na palavra, pero é necessário poner em prática a palavra. Porque Jesus, quando venga, não vai levar uma multitud de pessoas que lia a Bíblia todo dia, que escutava todas as predicações e que não perdia nenhum culto. Jesus vai levar uma multitud de pessoas que, segundo a sua própria ordem, viveu de acordo a sua palavra. Amém? Que por la graça de Ele foi salvo, que por sua graça foi libertado da esclavitud do pecado e que por sua graça, por la acção de seu Espírito Santo, foi capaz de rendir-se a sua palavra e viver de acordo a sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Amém. Padre Santo, querido Deus, graças por tu palavra neste dia, Senhor. Deseamos muito, mais que ouvintes, sermos hacedores desta palavra. Graças, Jesus, por nos aclarar a posição correta da coisa, que é de extremada importância ouvir a palavra, ler a palavra, pero se não a praticamos, de nada servirá para nós outros. Senhor, queremos fazer as duas coisas, fazer uma e não omitir a outra. Queremos, Jesus, sim, estar dentro desta bem-aventurança que você nos habla aqui. Em nome e para a glória sua oramos. Ajuda-nos, Senhor. Quizás alguém sentiu em seu coração esta grande verdade hoje, Senhor. Que quizás se sentiu hoje desnudado por sua palavra, pero não está triste, está contente por haver sido aclarado. Não está revoltoso, está agradecido e está decidido a
a empezar uma vida nova. Quizás já ser um cristiano há muito tempo, pero havia sido um cristiano superficial, uma pessoa que ouve, que escuta, que lê, pero que não praticava em sério. E hoje quer tomar em sério. Oh Espírito Santo, ajuda esta pessoa, ajuda cada um, ajuda a todos nós outros que igualmente necessitamos de ti, para tu glória e tu honor, Senhor. Ademais, Padre, mira a necessidade de cada pessoa, a los que estão enfermos, a los que estão sofrendo em leito de la enfermidade, a los que estão padecendo a pérdida de seus bienes a causa desta crise mundial, a los que estão, Senhor Deus, com problema em seu matrimônio ou em sua família, a los que estão desempregados. Deus, tenha compaixão, derrama tu graça e tu misericórdia sobre essas vidas, Senhor. Sempre, Padre amado, seja todos conscientes de todo isto são bem-aventuranças, pero há outra mais grande aún, que é tu palavra em la prática, em el vivir diário. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, aqui chegamos ao final de nosso encontro hoje. Muitas graças por nos acompanhar hasta este momento. Uma vez mais te pido, se tu has sido bendecido por los mensajes que hemos traído aqui, também bendiga tu a nós outros também e inscríbete neste canal. Comparta os mensagens com seus amigos. Afinal de contas, tu eres uma pessoa que está sendo bendecida por isto, certo? Então é natural que queira também que outros sejam bendecidos. Bem? Clica na campanita, seja notificado sempre e que Deus seja alabado em nome e para a glória de Jesus. Forte abraço, hasta pronto.